Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue com todos nós nesta hora. Que a luz santíssima do Cristo, que está brilhando intensamente sobre todos nós nesta casa, nos envolva a cada um e nos inspire para o seu Evangelho desta noite. Sempre é bom lembrar, né, gente, as palavras de Jesus. E ele nos garantiu que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, no meio delas ele estaria. E aqui estamos todos nós reunidos em nome do Cristo, em torno do seu Evangelho. Portanto, temos a convicção de que ele está conosco e devemos aproveitar estes instantes do seu Evangelho. O Evangelho desta noite está no capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o capítulo trata de violências, injúrias, e nas instruções dos espíritos, os espíritos, tratam da afabilidade, da doçura e dão destaque especial à paciência. Então nós vamos também dar destaque a essa virtude tão importante na vida de todos nós, que é a paciência, em todos os sentidos, gente. Então vamos lá. Eu vou ler para vocês antes o versículo do Evangelho que deu origem a este capítulo. Palavras de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então vamos refletir sobre esses ensinamentos, gente. O que nos importa meditar, refletir, assimilar estes ensinamentos de Jesus para a nossa vida atual? Como isso é tão importante para nós neste momento da nossa caminhada, né, gente? Então, através desses ensinamentos, Jesus condena toda forma de violência. Não só a violência física, gente, mas também a violência verbal, que é muito comum na nossa vida. A gente perde a paciência com muita facilidade, não é não? Então, por esses ensinamentos, Jesus estabelece a lei da doçura, a lei da moderação, da afabilidade, da paciência, da cordialidade no trato diário entre as pessoas, que não é tão simples, nós sabemos. Quantas pessoas cuja fingida bonomia nada mais é do que uma máscara para esconder suas deformidades morais, que são pacíficas desde que não lhes pisem nos calos e que mordem na menor contrariedade. A gente não tem a paciência suficiente de aceitar pequenos desafios. Que tem a língua dourada quando falam face a face e que se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Então vamos lá falar sobre a paciência, gente. Parece simples, não é não? Olha quem está falando aqui, o Roberto, 80 anos já. Eu sempre falo para vocês a mesma coisa. Eu vim nesta encarnação para desenvolver a virtude da paciência, só essa. Não consegui ainda, mas já melhorei bastante. E olha, parece que tudo contribui para você perder a paciência. Muito bem, gente. A grande virtude que, somada à humildade, à simplicidade e à caridade, formam o quarteto sagrado da evolução moral do homem. Então vamos lá. A humildade, né, simplicidade, a caridade e a virtude são essas qualidades que nos fazem dar um passo adiante na nossa evolução espiritual. Paciência, o que significa, gente? O que significa ter paciência? Autocontrole emocional significa suportar situações desagradáveis, como injúrias, desaforos e outros, sem nunca perder a calma. Vê se é fácil isso, gente. Suportar todas as dores e infortúnios sem queixa e com resignação. A paciência é baseada na tolerância com os erros dos outros, não é? E contra fatos indesejáveis que acontecem
todo dia na vida da gente. Pequenos problemas do dia a dia, do cotidiano, que muitas vezes nos faz perder a calma, a paciência, né? É sempre muito importante a gente tomar bastante atenção conosco, gente. Eu sempre tenho falado isso. Prestar atenção em nós. Não é? Sempre é bom isso. O que eu devo fazer para evoluir o meu espírito? Quais são as minhas imperfeições que eu preciso melhorar? Quais são as minhas fraquezas morais? Então, sou eu com a minha própria consciência que vou decidir isso, gente. Por isso é muito importante as nossas preces, as nossas orações e as nossas reflexões no nosso dia a dia, para que a gente possa identificar em nós quais são os problemas que nós temos, problemas morais, que nós precisamos nos esforçar para avançar, evoluir e superar. Veja, muitas vezes, né, a gente tem aquela pretensão de virar santo do dia para a noite. Ninguém vai fazer isso, ninguém consegue, nem Deus espera isso da gente. Por quê, gente? Nós espíritas temos a convicção, a certeza, graças à doutrina espírita, que nos ensina essas coisas. Ou seja, nós estamos no mundo de provas e expiações. Primeiro ponto, muito importante. Onde prevalece muito mais as dificuldades, os sofrimentos e as dores, do que propriamente alegria e felicidade. Ah, mas então é castigo de Deus? Não! Deus não castiga. Deus dá oportunidades. É importante que a gente nunca se revolte contra as nossas dificuldades e problemas. Por quê? Porque nós sabemos que nós viemos numa encarnação para superar defeitos de vidas passadas e evoluir o nosso espírito. Diante do quê? Dessas dificuldades e sofrimentos. E o santo remédio que nos ajuda, que nos dá força, que nos dá sustentação, que nos esclarece, é o Evangelho de Jesus. Por isso ele veio. Por isso ele veio neste mundo de provas e expiações. Para nos dar força, sustentação, coragem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou isso bem claro. Jesus nos ensina esse caminho da luz, do bem e da verdade, o caminho do amor, do perdão, o caminho da salvação. Jesus é o nosso norte, a nossa bússola. Ele deixou a receita, ele deixou a cartilha do bem viver, que é o seu Evangelho. Então, aquela reflexão que nós devemos fazer, como é que eu estou diante do Evangelho de Jesus? Hoje aqui, falando sobre a paciência, gente. Né? É uma virtude muito importante, porque não é só a paciência com o outro, é paciência com tudo na vida. É suportar dificuldades, é manter a fé e a confiança em Deus. Porque sem a fé e a confiança em Deus, aí tudo vai por água abaixo. Tá? Na hora da dificuldade e do sofrimento é que nós devemos dar testemunho da nossa confiança em Deus. É neste momento. Por quê? Porque as dificuldades e os problemas são o nosso batismo de fogo, é o nosso desafio. Ninguém veio na Terra para veranear, passear. Nós viemos aqui para evoluir. Eu sempre digo, são dois os objetivos fundamentais do nosso planeta Terra. Sempre é bom lembrar, porque tem gente que acha que ainda esse mundo nosso é de sofrimentos e dores, pagar culpas, remir culpas, pagar o karma. Nada disso, gente. Deus é misericórdia. Né? Deus nos dá oportunidade. Então, o nosso planeta tem dois objetivos principais. O primeiro deles, sempre relembrando, gente, o nosso planeta é o hospital das almas. Aqui nós vimos para resgatar problemas da nossa alma, superar problemas da nossa alma, curar feridas da nossa alma, de vidas passadas, que nós temos uma extensa lista passada, todos nós temos o que eu brinco aqui chamando de capivara, né? Que é a linguagem policial. A lista que nós temos de erros, dificuldades, problemas, pecados, etc, etc. Esse é o primeiro ponto do planeta. Olha como é importante o nosso planeta Terra.
E o segundo objetivo do planeta é a escola da vida, o educandário das almas. Aqui nós viemos resgatar um pouco do passado, porque Deus não nos dá o fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Misericórdia de Deus. Temos uma ficha extensa, mas Ele nos dá um pequeno, sabe, uma pequena coisa para a gente resgatar. Porque Ele sabe que nós temos muitas dificuldades com um peso muito grande nas nossas costas. E nos dá a oportunidade de avançarmos, darmos um passo adiante na nossa evolução, aprendendo com os nossos próprios erros. E nós fazemos isso como, gente? Refletindo. É importante nas nossas orações. A gente, quando ora a Deus, a gente fala com Deus, não é isso, gente? A gente fala com Deus, ou seja, pedindo alguma coisa para Deus, ou louvando a Deus, ou agradecendo a Deus. Então, nessas três condições, nós falamos com Deus. A minha questão é o seguinte: e quando Deus fala conosco? Hein? Deus fala conosco? Fala. Como é que Ele fala, gente? Ele fala através da nossa consciência. Então é o nosso momento, sabe, de intimidade com Deus, no momento da prece, da oração, da reflexão, sabe? Para que Deus possa falar conosco através da nossa consciência, iluminando a nossa consciência, nos ajudando diante das nossas dificuldades. Não é que Deus vem superar os nossos problemas. Quem vai superar os nossos problemas somos nós, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, com a nossa confiança em Deus e a nossa confiança em nós próprios. Como filho de Deus, nós temos força espiritual. Deus está conosco. É preciso que nós comecemos a sentir a presença de Deus. Sabe? Começar também a conhecer um pouco mais a intimidade de Deus, para que a gente possa ter esse relacionamento mais proveitoso com Deus. E Jesus é o representante do Pai Criador. Então, o Evangelho, voltando, o Evangelho é o santo remédio da nossa vida. Estudar o Evangelho é importante, conhecer o Evangelho é importante, mas olha, estudar o Evangelho e conhecer o Evangelho é uma teoria importante, nós gravamos na nossa mente. Eu sempre digo o seguinte: nós devemos fazer o quê? O Evangelho que está na nossa mente faça uma ponte com o nosso coração. Ou seja, é transformar a teoria do Evangelho no sentimento do Evangelho. É passar a viver de acordo com o Evangelho, sentindo a força do Evangelho nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas reações, nas nossas decisões. A luz do Evangelho que ilumina os nossos caminhos, gente. Então, gente, expressões tais como... Olha quantas vezes a gente já ouviu falar isso, ó. A paciência tem limites. Não tem. A paciência não tem limites. Certo, Omar? Ou seja, a paciência é uma virtude importante. Uma vez conquistada, você nunca mais perde. Tem gente que fala assim, ninguém perde o que não tem. Mas a paciência, uma vez conquistada, você não perde. Então, quando a gente diz assim, a paciência tem limite, é porque não tem, né, paciência. Ou outra, perdi a paciência. Não perde. Não tem. Então, nós somos submetidos todos os dias nesses testes da paciência, em pequenas doses, e a gente às vezes não percebe. Sabe? Aquilo que eu estou dizendo, nós precisamos prestar atenção em nós. Somos nós conosco mesmo, com a nossa consciência. Né? Como é que está o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas decisões? Como é que eu estou agindo diante das pessoas? Dá uma assuntada assim com aquelas pessoas que estão no nosso relacionamento. Como é que elas estão me enxergando?
Mas é a nossa consciência, gente, que vai brilhar, fazer aparecer as nossas deficiências morais, para que nós, conosco mesmo, com a confiança em Deus, possamos ter força suficiente para começar a remover esses entulhos espirituais que tanto mal fazem à nossa vida. Sabe, gente? Então, o nosso dia está repleto de transtornos, ou não? Dores físicas, uma leve enfermidade, calor, frio, chuva, trânsito congestionado, barulho do vizinho de cima, bate com a vassoura. Então veja, olha só, uma leve enfermidade, perde-se a paciência. O calor, está muito calor, reclama-se de tudo. Deus fala, mas eu acho que até contei para vocês aqui, que a gente tem pequenos vícios e não percebe que tem vícios. Quer ver um vício que eu tenho? E estou lutando contra ele? Falo, eu acho que já até comentei aqui. Eu costumo dizer muito assim, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ui, ui. É o caso de Deus perguntar assim, está reclamando do quê? Ai, ai, por quê? O que está doendo? Está lhe faltando alguma coisa? Não é o caso, gente? Ai, ai. Então, o ai, ai é negativo, é pernicioso. Para quê? Confiança em Deus. Sabe, gente? Então, é aquela história, né? A pessoa levanta de manhã, meu Deus, está chovendo, muito calor, sabe? Puxa vida, agradecer a Deus o dia que se renova na nossa vida, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Graças a Deus eu estou acordando. Muita gente dormiu e não acordou, gente. Então veja, como são pérolas da nossa vida, que são importantes na nossa vida e nós deixamos passar. Acordar de manhã é uma graça de Deus. Mais um dia que Deus nos concede, né? Então, nunca reclamar, sempre agradecer. Mesmo diante das dificuldades e problemas. Gente, tudo isso então é um teste diário para a nossa paciência. Além destes, pessoas difíceis na vida da gente. Esse é outro problema. Né? Muitas vezes a pessoa vai na casa espírita, passa na consulta espiritual ou no atendimento fraterno e fala, eu já ouvi bastante isso, gente. Ai, meu marido está tão difícil. Ai, minha mulher, difícil. Ai, meu filho é difícil. A gente sempre diz o seguinte, se tem alguma pessoa difícil no nosso relacionamento, o difícil sou eu. Falta compreensão, paciência, tolerância, aceitação da outra pessoa. Né? Então, pessoas difíceis, dores da alma e do coração. Né? Tudo isso é um teste para a nossa paciência, para fortalecer a nossa confiança em Deus. Não é? Porque se a vida fosse maravilhosa, a gente nem pensava em Deus, gente. E ninguém veio aqui para ter essa vida maravilhosa. Viemos aqui para desenvolver o nosso espírito. E aí tem luta. Não é tão simples assim. Nós temos que, vamos dizer, exercer a nossa autodeterminação, a nossa força de vontade. Que não é tão simples assim, né? A gente tem que manter a fé, manter a consciência sempre ativa em nosso favor. Então, a paciência também é uma forma de exercer a caridade, gente. É uma forma de exercer a caridade, né? E fora da caridade, nós já sabemos aqui na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, fora da caridade não há salvação. Então, a caridade, né, junto com a paciência, né, e a humildade e a simplicidade, é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. A árvore que dá mais frutos é a que leva mais pedrada, gente. Então que ninguém se coloque na vida como uma vítima do processo da vida. Né? É a oportunidade que nós temos de evoluir. Façamos um esforço toda vez que ouvirmos palavras ofensivas ou desaforos. O veneno só faz mal quando nós o ingerimos, gente.
Se alguém faz um desaforo para mim e eu aceito, eu estou ingerindo este veneno que me foi mandado. Aquela história, né, gente? O mal não tem existência própria, porque o mal não foi criado por Deus. O mal se insinua onde o bem não se encontra. Se eu aceito um desaforo e sofro com esse desaforo, é porque o bem não estava aqui. Olha, a gente não percebe isso. Quando nos fazem um desaforo, a gente se coloca como vítima. E a gente não é vítima. Se alguém me dá uma coisa que eu não quero, fica com ela, eu não quero. O problema dela, não é? Então, no lar, com os entes queridos, é onde temos maiores oportunidades de exercer a paciência. Todo mundo sabe disso. É dentro de casa. É ali a nossa santa escola da vida. A nossa santa sala de aula é ali, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, enfim, com a família. É ali o nosso palco, né, do filme da nossa vida. É ali, dentro do lar. Sagrado lar, bendito lar. Né? Então, pessoas difíceis. Quem ama as rosas suporta seus espinhos, gente. Então, viver até que é fácil. Conviver não é fácil, é difícil. Há muros que só a paciência derruba. E há pontes que só a paciência e o amor constroem. Diante de possibilidades de explodir, a gente tem que ter um autocontrole muito forte. Chico Xavier nos ensinava. Falava, use a água da paz, dizia o Chico. Que água da paz? Ele disse, quando você vai explodir, imagine-se com a boca cheia d'água. Conta mentalmente 10 segundos. Depois disso, vai engolindo a água. Nesse ínterim, a raiva passou. Veja quantos mecanismos a gente pode utilizar para, vamos dizer, nos autoproteger, vamos dizer assim, gente. Porque, veja, nós sofremos influências negativas do mundo externo. Tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas também nós sofremos influências negativas das nossas próprias imperfeições e fraquezas morais. Então nós somos constantemente bombardeados por essas influências. Por isso precisamos estar preparados com a retaguarda do Evangelho. Sem pieguismo, gente. Sem fanatismo religioso. É um fato o Evangelho. Essa que é a questão. É uma realidade. Jesus veio e deixou escrito, não ele, né? Ele falou, ele exemplificou, ele ensinou. E os evangelistas depois registraram, né? Certo? Mas a doutrina espírita tem assim, o mérito de reunir neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos, as principais máximas do Cristo. Então é mais fácil para todos nós estudarmos o Evangelho e aprendermos o Evangelho de Jesus. Então é mais fácil, é mais simples. Mas como eu digo, aprender, conseguir entender todo o ensinamento do Cristo, a sua trajetória, a sua obra, a sua vinda, esse grande amor de Cristo, que é o enviado de Deus, e procurar, na medida das nossas forças, da nossa fé, da nossa confiança, da nossa autodeterminação, colocar em prática na nossa vida diária, gente. Né? Então, gente, responder ofensa com ofensa é lavar a alma na lama. Então, olha, é melhor ser feliz do que ter razão. Sabe? Quando entra na polêmica, é melhor deixa o outro ter a razão dele. Eu fico com a minha. Discussão acadêmica não leva a lugar nenhum. Muitas vezes na família briga por nada. Por futebol. Política. Por coisas poucas, meu Deus do céu. Em vez de mantermos a paz do lar, a harmonia, o entendimento, a união da força familiar,
se desequilibra o lar muitas vezes com coisa pouca. Então, gente, em muitas ocasiões, o silêncio é o argumento mais difícil de se combater. Melhor ficar quieto do que falar muitas vezes coisas que não se deve falar. A gente precisa prestar bastante atenção e ter muita serenidade e equilíbrio nessas horas em que a gente é provocado, muitas vezes, né? E sem o equilíbrio emocional assim, bem atuante, a gente acaba se desequilibrando e fazendo besteira. Por isso que eu digo, o Evangelho é sempre o santo remédio que nos ajuda. É o nosso escudo espiritual. Sabe? Então, nesses momentos, gente, muitas vezes é respirar fundo e não dizer nada. Quem tem a grandeza de fazer o bem, esse é um outro aspecto. A gente muitas vezes faz o bem e fica cobrando, fica esperando recompensa, fica esperando o reconhecimento. Então, quem tem a grandeza de fazer o bem, tem que ter a grandeza de suportar ingratidões. As dores e os sofrimentos são aqui na terra os nossos desafios, o nosso batismo de fogo diante da fé em Deus e da fé em nós mesmos. Que cada um de nós faça aquela reflexão, gente, sabe? Para definir como nós estamos, então, diante do Evangelho e o que eu preciso fazer para superar as minhas dificuldades. E quando a gente tem dificuldade, eleva o pensamento, busca ajuda divina. Muitas vezes pode dizer para Jesus, mestre, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Sabe, quando a gente fala isso de coração, claro que a gente vai ser ajudado. Deus é misericórdia, Jesus é misericórdia. Está sempre à nossa disposição. Ele se colocou à disposição. Quando ele disse, vinde a mim todos vós que vos encontrais sobrecarregados e eu vos aliviarei. Colocai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou simples e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus se colocando à nossa disposição, gente. Ah, mas eu não sou digno. Nada disso. Jesus é misericórdia. Por pior que a gente possa se entender, Jesus nos recebe de braços abertos, como ele fez aqui quando ele esteve aqui na terra, onde ele ia pregar, no meio daqueles que eram considerados pessoas de nível pequeno, inferior, e os apóstolos não entendiam isso. E o que ele disse? Os sãos não precisam de médico. Ou seja, Jesus está conosco para nos ajudar a curar os males da nossa alma. É preciso manter essa confiança, essa fé, gente. Sabe? Então, nunca entrar no desespero, mas manter o equilíbrio emocional através da confiança em Deus, na fé, na oração, sabe? Porque sozinho a gente, claro, se desequilibra, não aguenta o tranco, né? Então, nem todas as, sabe, meu Deus, tudo contribui para a minha dificuldade, para o meu sofrimento, tudo, parece que eu joguei pedra na cruz, né? É só problema, é só pepino na minha vida. Então a gente precisa afastar esse linguajar até um pouco chulo da nossa vida, porque é como se nós estivéssemos falando isso para Deus. E Deus fica olhando para nós, mas eu sou tudo amor, bondade e misericórdia, sabe? Não dá para entender essas coisas, né? Então, nem todas as dificuldades, nem todas as tempestades que se abatem sobre a nossa cabeça vêm para nos fazer sofrer. As tempestades que se abatem sobre a nossa cabeça vêm para limpar a nossa alma, limpar o nosso caminho, lavar a nossa alma. Sabe? Nunca se revoltar com as nossas dificuldades, manter a nossa resignação diante delas. Aquilo que nós falamos sempre. Muitas vezes eu não consigo superá-las,
Mas através da fé, da força, da confiança em Deus, eu me agiganto de forças diante daquele problema. E passo a compreendê-lo. E passo a viver em paz. Então vamos encerrando aqui, gente. Acender uma luz com um gesto de paciência é ser o primeiro a ser iluminado por ela. Quem acende uma luz é o primeiro a ser iluminado por ela. Portanto, acendamos a nossa luz espiritual, como Jesus nos ensinou. Fazei brilhar a vossa luz. Todos somos filhos da luz, temos luz. Precisamos acender esta luz no nosso espírito. Né? Então, falei do Chico, vou encerrar com o Chico. Chico dizia o seguinte, gente, diante da paciência: seja você sempre a calmaria. Tem muita gente sendo tempestade. Procure ver o melhor dos outros e dê aos outros o melhor de você. É bom que a gente saia do egocentrismo, sabe? De se achar a vítima do processo da vida. Vamos ser mensageiros do Pai, procurando ajudar, fazer o bem. Mesmo com os nossos problemas e dificuldades, Jesus nos ensina que nós temos condições de ajudar, de fazer o bem. Né? Aos outros, disse Chico, dou o direito de ser como são, mas a mim me dou o dever de ser cada dia melhor. Gente, fiquem todos com Deus, que a paz de Jesus vos dê muita, muita luz no caminho, que vocês se encham de energias espirituais, que Deus esteja sempre presente na vida de cada um. Fiquem todos com Deus. Obrigado por me ouvir. Deus abençoe.